estudantes do sétimo ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Jackson Carvalho, aula de número 27. Vamos ver na tela o tema da aula de hoje, olha só. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a norma ortográfica, certo? Então, veja bem, a gente vai falar um pouquinho aí sobre algumas questões que envolvem a ortografia, né? Porque vocês sabem, né, gente, que a ortografia é quase um oceano, né? Quando a gente vai mergulhando, a gente vai vendo que tem muito mais coisa para a gente aprender. Mas eu separei aqui algumas dicas para que vocês possam se ligar aí e não errarem mais quando forem utilizar algumas palavrinhas da língua portuguesa, beleza? Então, vamos lá. Para iniciar a aula de hoje, como sempre, né, eu trago uma frase de alguém, uma reflexão, para a gente começar a aula já, né, com a mente aberta, né, já pronto para aprender. E na aula de hoje eu trouxe a seguinte frase, que é do Mário Sérgio Cortella, professor, filósofo. Ele vai dizer o seguinte: cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar. Não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Pessoal, olha só essa frase, como ela é forte, como ela é interessante e serve para nós. Principalmente para vocês que são estudantes, que muitas vezes, enquanto estão durante a aula, né, surgem aquelas dúvidas durante a aula, mas aí você não quer perguntar, não quer falar, não quer demonstrar, principalmente para os colegas, para o professor, que você tem as suas dúvidas, né, o seu questionamento. Gente, é importante a gente demonstrar que nós temos dúvida, porque se a gente não demonstrar, como é que a gente vai poder resolver essas dúvidas? Como é que a gente vai poder ter as respostas que a gente precisa? Então é muito melhor que a gente fale quais são as nossas dúvidas, nossos questionamentos, para que a gente possa realmente entender aquilo que a gente quer, beleza? Então fica essa dica aí para a gente já começar a aula, já pensando, refletindo um pouquinho sobre essa questão, beleza? Passando adiante, vamos ver aí na tela a definição de ortografia. Já que a gente vai falar de norma ortográfica, é importante que a gente saiba antes o que é ortografia, não é verdade? Então, de acordo com o dicionário, vamos ver aí. A ortografia é a parte da gramática que contém as regras e preceitos que ensinam a escrever as palavras corretamente, incluindo acentuação, pontuação, crase, etc. Estudo dessa parte da gramática e de suas regras. Por fim, vamos entender aí pela própria palavra, gente. Olha só. Orto quer dizer correto, certo? Grafia quer dizer escrita. Então, resumidamente, a ortografia, ela cuida da escrita correta das palavras da nossa língua, da língua portuguesa, certo? E aí é como eu falei para vocês. A gente tem inúmeras normas, inúmeras regras relacionadas à ortografia. A gente não consegue aprender todas, obviamente, em uma aula, né? A gente vai aprendendo as regrinhas ortográficas ao longo da nossa vida. Mas eu separei algumas aqui que eu sei que muitas vezes vocês têm dúvidas, para que a gente possa começar a se monitorar, começar a prestar um pouquinho mais de atenção. Então, vamos ver aí qual é a primeira dica. Olha só. A primeira dica que eu trago para vocês é a seguinte, gente. Eu sei que tem muita gente que comete esse erro, não é? Eu digo por experiência própria, né? Eu como professor, às vezes eu pego um exercício, um texto de um aluno e eu vejo que tem gente que esquece, pessoal, que o C cedilha, ele não pode ser utilizado antes do E e do I. A gente não usa C cedilha nem com E nem com I, gente. Então, quando a gente tem aí as palavras que tem esse som, né, que o C cedilha traz, a gente não vai usar o C cedilha com E e com I. A gente vai usar com A, com O e com U, menos com E e com I. Então, por exemplo, a palavra adormecer. A palavra adormecer, ela não se escreve com C cedilha, tá? A palavra lencinho
também é uma palavra que não se escreve com C cedilha, ela se escreve com C. A palavra coceira, gente, a coceira. Coceira é uma palavra que não tem o uso do C cedilha também. A palavra vencer, a palavra fácil, certo? Então, fica aí essa dica para vocês não errarem mais, beleza? Conto com vocês, viu? Para que vocês não errem mais essa questão aí do C cedilha antes de E e do I, que não existe, tá, gente? Só usa antes de A, O e U, ok? Vamos para a segunda dica, olha só. A segunda dica é sobre duas palavrinhas que muita gente confunde. Eu sei que você já pensou algumas vezes, né? Se vai usar ou uma palavra ou a outra, né? Ficou naquela dúvida. Então vamos ver. Olha só, temos aí o mal com L e o mal com U, certo? Então, pelo som, pela pronúncia, você vê que não tem diferença nenhuma, né? Mal com L, mal com U. Os dois se pronunciam do mesmo jeito. Entretanto, são duas palavras diferentes, tá? Então é por isso que as pessoas acabam confundindo. Então vou explicar para vocês de uma forma bem prática, bem fácil. Vou dar uma dica super tranquila para vocês não errarem mais, não terem mais dúvida com relação a essas duas palavras. Então olha só. O mal com L, gente, é nada mais nada menos que o oposto de bem, certo? É o contrário de bem. Então, mal com L, se você trocar por bem, você vai ver que consegue encaixar direitinho, certo? Como a gente pode ver no exemplo que está na tela, olha só. O menino canta muito mal. E aí, por que eu usei o mal com L? Veja, se eu trocar o mal com L por bem, eu vou dizer o menino canta muito bem. Percebe que você consegue fazer essa substituição? Você consegue fazer essa troca? Não é possível, tá? Por isso é o mal com L, beleza? O mal com U é o oposto de bom, tá? E aí eu trouxe o exemplo que vai demonstrar esse caso. Olha só. Ele é um rapaz mau. Então veja, se eu conseguir trocar o mal, né? Mal com U por bom, é porque realmente o uso é do mal com U. Então, olha, ele é um rapaz bom. Olha aí, a gente consegue fazer essa troca, a gente consegue fazer essa substituição. Então, fica essa dica prática para vocês, tá, gente? Lógico que tem outras questões aí que envolvem isso aí, né? O mal com L é um advérbio, o mal com U é um adjetivo, mas aí eu não vou entrar nessa questão agora, tá? Mas com calma vocês vão entendendo isso, beleza? Vamos para a terceira dica, olha só. Terceira dica é uma dica também que vai servir muito para vocês, que eu sei que tem muita gente que não sabe a diferença do mas e do mais, certo? O mas que não tem o i e o mais que tem o i. Então vamos ver a diferença para a gente não confundir, não errar mais. Então, começando com o mas sem o i, beleza? O mas sem o i indica oposição, gente. É uma conjunção, tá? E ela vai indicar oposição, a relação de contrariedade. Quando a gente tem ideias contrárias, ideias opostas, a gente vai utilizar o mais sem o i. Exemplo, eu fui para a cama, mas não estava com sono. Então, por que eu utilizei o mais sem o i? Veja, eu fui para a cama. Se eu digo que eu fui para a cama, você imagina o quê? Eu fui dormir. Entretanto, nós temos logo em seguida, na mesma frase, uma ideia contrária a isso, dizendo que, olha, eu fui para a cama, mas não estava com sono. Então, essa relação de oposição, ela é apresentada aí na frase e para poder ligar, né, uma ideia a outra foi utilizado o mas. O mais ele dá uma ideia de oposição, de contrariedade. E uma dica, tá, gente? Em muitos casos, você consegue substituir o mas pela palavra porém, certo? Pode fazer a tentativa aí em cima desse exemplo. Vamos ver se a gente consegue fazer essa troca. Olha só. Eu fui para a cama, porém não estava com sono. Então, veja que a gente consegue fazer esse encaixe aí também tranquilamente. Então, porque tanto mais quanto porém são usados para a ideia de oposição, ok?
Já o mais, né? O mais, estou destacando bem o sonzinho do i, né? Ele é usado para dar uma ideia de quantidade, beleza? Então, olha só o exemplo. Encontrei mais formigas na cozinha. Então, quando eu quero dizer isso, né? O mais formigas quer dizer o quê? Foram uma quantidade maior de formigas que foi encontrada. Então, para poder expressar essa ideia de quantidade, né? Essa ideia de intensidade, a gente usa o mais com i, ok? Então, a dica básica para vocês aí diferenciarem esses dois é essa, beleza? Espero que tenham entendido aí. Também conto com vocês para que vocês cuidem, né? Para não errarem mais essa questão, ok? Vamos ver agora a quarta dica. Olha só. A quarta dica é sobre verbos que são terminados em an, certo? O am. E verbos que são terminados em ão, né? Que é o aotio. Então, veja. Em alguns casos, os verbos que terminam com esse am, eles têm uma pronúncia muito parecida com a pronúncia do ão, certo? E aí, por conta disso, muita gente confunde, né? Os verbos que terminam em an, né? Com esse am, e os verbos que terminam em ão, tá? Então, vamos entender a diferença. Olha só os dois exemplos que eu trouxe. O primeiro exemplo diz o seguinte. Os alunos escreveram uma carta para o professor. Então, no primeiro exemplo, nós temos aí o uso do am, tá? No segundo, eu já digo o seguinte. Os alunos escreverão uma carta para o professor. Percebe a diferença, gente, na pronúncia? Vou marcar mais uma vez, olha. Os alunos escreveram. Escreveram. Já no segundo, os alunos escreverão. O que é que vai mudar aí de uma frase para outra, de um verbo para o outro? É exatamente o tempo em que eles foram conjugados. Veja, no primeiro exemplo, quando eu falo os alunos escreveram, eu estou me referindo a uma ação do passado, do pretérito, certo? Algo que já aconteceu, que ficou no passado. Quando eu falo os alunos escreverão, veja que eu estou me referindo a uma ação futura. O tempo já é o tempo futuro, tá? Então, para diferenciar bem aí esses dois verbos, né? Vocês não terem dúvidas também, se liguem nisso, tá? Normalmente o an, né? Ele é usado para o pretérito e o ão quando a gente quer expressar uma ideia de futuro, tá? Vamos ver agora a quinta dica. Olha só, a quinta dica é uma dica muito boa também e eu percebo que essa dica ela é muito importante para vocês, porque muita gente tem mania de falar, escrever, na verdade, né? Os verbos, as palavras, não seguindo essa dica. Então, prestem bem atenção aí para vocês não terem mais esse problema, beleza? Então, a quinta dica é sobre os verbos com R no final. Então, veja só. Trouxe aí para vocês alguns exemplos para a gente poder comparar, certo? Então, normalmente os verbos, eles podem ser utilizados de forma conjugada, né? A gente pode conjugar o verbo, né? Ou a gente pode utilizar os verbos no que nós dizemos que são as formas nominais, tá? Então, uma das formas nominais do verbo é o infinitivo. O verbo, quando ele está no infinitivo, ele termina com ar, ou ir, certo? AR, ER ou IR, certo? Em alguns casos, ele pode terminar com OR, mas eles têm aí, normalmente, essas três conjugações, como nós chamamos, tá? E aí, no infinitivo, tem muita gente que não sabe e acaba utilizando o verbo sem o uso do R. Então, vamos ver aí na tela o exemplo. Olha só, o primeiro exemplo diz o seguinte. A frase, na verdade, é vou jantar e já volto. Então, veja, tem gente que quando vai dizer vou jantar, esquece desse R do final, certo? Em vez de dizer vou jantar, acaba escrevendo vou janta. E não é assim que a gente fala, né, gente? Então, vamos se ligar nisso aí, tá? Olha o R como o R marca a última sílaba do verbo, jantar. Jantar, tá vendo?
Então, cuidado, porque se você não usar o R, não vai trazer essa pronúncia, vai ficar vou janta, certo? E aí estaria errado de acordo com a nossa ortografia. Abaixo nós temos mais outros exemplos, que é a seguinte frase, olha só. Ele vai cantar minha música preferida. E aí, o que é que acontece muitas vezes? As pessoas esquecem do R no final do cantar, e aí acaba ficando o quê? Ele vai cantar. E aí eu pergunto a você, eu falo assim, gente? É assim que a gente diz? Ele vai cantar? Não faz sentido, né? Não é o caso, né? Então, o certo é, ele vai cantar, ok? A gente vai utilizar o R no final. Então, cuidado, se ligue nisso, porque eu sei que tem gente... Isso acontece às vezes com o oposto, tá, gente? Acontece às vezes com o oposto. Às vezes tem palavras que não tem o R no final e as pessoas acabam colocando, certo? O R no final. Então tem que se ligar nisso aí. O R no final é quando o verbo está no infinitivo, certo? E a pronúncia é diferente, gente. Não tem como confundir. Veja, janta é uma coisa, jantar é outra. Olha a diferença da pronúncia, né? O jantar, a gente vai usar o R. A mesma coisa com o canta, né? Eu não vou dizer canta, né? Para dizer assim, ele vai canta. Na verdade, ele vai cantar. Então, veja a diferença da pronúncia aí também neste caso, certo? Bom, gente, então, veja só. Como eu disse a vocês, a ortografia, ela traz várias regrinhas, certo? Sejam para a questão de uso, por exemplo, de palavras que são escritas com G ou J, palavras que são escritas com CH ou X, né? E assim por diante, né? As regrinhas de acentuação também entram, pontuação, enfim, são várias regras que envolvem a ortografia. Logicamente que a gente não consegue, de forma super tranquila, de forma super rápida, decorar todas as regras que existem dentro da ortografia da língua portuguesa. Por isso, a maior dica dentre as 5 que eu apresentei aqui para vocês, né? Vamos dizer que é a 6ª dica, é a seguinte: não há dica melhor para aprender as normas ortográficas que praticar a leitura. Portanto, leiam sempre, gente. Tem um ditado que diz que quem lê bastante consegue escrever, né, melhor, consegue escrever de uma forma mais segura. Então, vamos praticar mais a leitura. Quando eu falo leitura, eu não estou falando só sobre leituras de livros, né, de coisas assim muito pesadas, né, que eu sei que tem gente que tem um pouquinho mais de preguicinha para ler, mas o pouco que você conseguir ler, gente, já consegue dar uma ajuda para vocês entenderem melhor o uso das palavras na nossa língua portuguesa, tá certo? Então, pessoal, finalizando a aula de hoje, deixo essa dica maravilhosa para vocês. Espero que vocês coloquem em prática, tá bom? Para que a gente possa aí reduzir esses desvios ortográficos e vamos aprendendo com calma. Se tiver dúvida, não esqueça de falar sobre sua dúvida. Não se esqueça de procurar a resposta, tá, pessoal? Porque, como a gente viu logo no início da aula, né, aquela frase dizendo que quando tem a dúvida, né, e a pessoa permanece com a dúvida, o erro vai se permanecendo ali, né, vai sendo repetido. Então, vamos tentar, de uma certa forma, falar quando a gente tem alguma dúvida e pesquisar as respostas para essas questões, né, esses questionamentos. Ok? Um abraço para todos vocês. Deixo aqui o meu muito obrigado pela participação, como sempre. Peço que vocês continuem assistindo, deixem um like, compartilhem o vídeo com seus colegas e até a próxima aula. Tchau, tchau!